Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Nós vamos ler versículos de 3 a 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5. Então eu peço que você preste bastante atenção nisso que nós vamos falar. É muito importante que você saiba e conheça realmente esse assunto que nós vamos falar hoje. Então vamos ler. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso que nos ama, que já nos libertou do império das trevas, nós te adoramos, Senhor. E aqui está a tua palavra, que é a verdade, que é a verdade que liberta. Abra o nosso entendimento, Senhor, não somente o nosso, daqueles irmãos preciosos que nos acompanham pela internet. Abra o entendimento de todos, para que possamos ter clareza sobre esse assunto. E aí se cumprirá o que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade conhecida vos libertará. Oramos pela fé em nome de Jesus. Amém. O que são essas fortalezas que Paulo fala? Paulo fala que nós temos armas, as armas da nossa milícia. Não são coisas carnais, não são coisas humanas, carnais, não são ensinamentos da carne. Ele diz assim: são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então existe fortalezas, anular os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então o que são as fortalezas? Aí ele diz, deixa eu continuar o versículo: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então o que ele está dizendo? Aonde se localizam essas fortalezas? Se Paulo fala que levar cativo todo pensamento, então Paulo está falando da mente das pessoas, da mente do ser humano. Ele está falando da cabeça, da parte pensante das pessoas. Então o que são essas fortalezas? Aonde elas se localizam? Se localizam na mente. Então o que são fortalezas? São pensamentos, ensinos errados, são doutrinas erradas, comportamento, coisas que foram postas na nossa mente e elas se tornaram tão fortes, elas se tornaram tão arraigadas na nossa mente, que quando a verdade vem, elas se tornaram fortalezas e se opõem à verdade. Por exemplo, meu pai tinha uma enorme fortaleza na mente. Eu falo assim daquilo que eu vivi. Meu pai foi na Segunda Guerra Mundial, foi para a Itália, e lá na Itália ele pegou um crucifixo benzido pelo Papa. E ele trouxe aquilo, para ele aquilo era uma coisa extraordinária, porque o Papa benzeu aquilo. Então ele trouxe aquilo para casa. Se meu pai não viesse da guerra, não teria nascido. E aquilo ficou em casa durante muito tempo. Um dia ele veio e pregou no pé da cama, pregou aquele crucifixo lá, com aquela estatuetinha de Jesus Cristo morto, porque para ele aquilo lá, por ter sido benzido pelo Papa, era uma coisa extraordinária, protetora. Tinha o católico não fala unção, mas tinha uma coisa de proteção enorme lá. Aí quando eu me converti realmente, entendi que tudo aquilo não era nada de Deus,
era idolatria, eu peguei aquilo e joguei fora. Pô, dormi com aquilo ali na minha frente, agora eu estou livre, né? Meu pai quase me joga fora de casa. Por quê? Porque aquilo, na mente dele, presta atenção, o que o ensino errado faz? Aquilo na mente dele era uma coisa extraordinária. O Papa, um homem comum, benzeu aquilo era uma coisa extraordinária. Vocês estão entendendo ou não? Mas como eu descobri a verdade, que aquilo não era nada, aquilo era uma estatuetazinha, uma cruzinha sem sentido nenhum, joguei aquilo fora porque de fato aquilo era uma mentira. Mas na mente de quem não tem conhecimento da verdade, aquilo era uma fortaleza. Então o que essa fortaleza faz? Ela domina a mente da pessoa, leva a pessoa a crer numa coisa errada e controla a vida dela. Quando a verdade vem, aquela fortaleza se põe contra a verdade. Ela se põe contra a verdade. E a verdade não entra, a pessoa não aceita a verdade porque na mente dela tem uma fortaleza. Bom, aquilo foi uma cruzinha que o Papa benzeu. Hoje em dia na igreja está cheia de coisa orada. Tijolinho orada, chavinha orada, né? Olha quantas fortalezas. Uma aguinha orada, um olhinho orado, uma toalhinha do suor orada. Hoje em dia tem um mundo de coisas erradas que no Evangelho que foi introduzida na igreja. E muitas pessoas viveram crendo nisso muito tempo e creem nisso piamente. Eu já falei isso, vou repetir. Eu estava numa farmácia ali na Avenida Guapira. De repente saiu uma senhora tão simples, bonitinha, estava ali na farmácia. Aí eu olhei na mão dela, ela estava lá com um botãozinho de rosa, meio murcho assim. E tinha saído de um lugar que deram aquela rosa para ela. E aquilo ia fazer um milagre na casa dela. Então eu olhei bem para ela assim, falei, olha, coitadinha, ela não sabe que na cruz Jesus já resolveu todo o problema e já venceu tudo. Não ensinaram isso para ela. E ela está ali com a maior simplicidade, maior bom coração, acreditando que aquele botão de rosa já murcho, porque não tinha água, estava assim, ó. Ia fazer alguma coisa por ela. Puseram isso na cabeça dela. Não sei quanto tempo ela crê assim. Mas isso se torna uma fortaleza. Vocês estão entendendo ou não? E um monte de coisas que hoje que se dizem que é evangelho são verdadeiras fortalezas na mente da pessoa, porque elas creem nisso há muito tempo. E quando a verdade vem, ela se opõe, a pessoa não tem nem noção. Ela não tem nem noção disso. Assim como meu pai creu naquela cruzinha benzida pelo Papa, e aquilo era o máximo. A pessoa crê numa rosinha, numa qualquer outra coisa que distribuem como se fosse uma coisa ungida, consagrada a Deus, que não é nada consagrado por Deus, é consagrado pelo homem, mas não por Deus. Deus não consagra nada disso. Aí se torna uma fé errada, uma cunha na cabeça da pessoa, e a pessoa não consegue ver a verdade. Você já pôs um óculos que não é o grau apropriado para você? Um dia eu pus, que não era o grau apropriado para mim. O que eu vi? Eu vi uma coisa tudo, uma cabeça grossa, grande, e eu vi tudo torto, tudo uma imagem distorcida. O que essas fortalezas fazem, que Paulo está dizendo? Elas dão uma impressão de Deus, da vida de fé, do Evangelho, totalmente distorcida. No fim a pessoa está crendo em coisas que não é a verdade. Por exemplo, uma coisa que eu falo aqui direto para vocês, a Bíblia diz em Colossenses 1,13, eu falo aqui mais pelas pessoas da internet, a Bíblia diz assim: Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Neste reino nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Se eu sou uma pessoa salva, um crente de verdade, eu fui liberto do império inteiro das trevas. Já fui. Demônio não tem poder sobre mim, macumba, inveja, olho gordo, feitiçaria, nada disso tem poder sobre mim e sobre você, porque você é de Deus. Foi liberto por Deus. O que te libertou não foi água, não foi oração forte, não foi superstição. Cristo, que é teu Salvador, te libertou, já te libertou.
Se eu procurar lá Mateus, Marcos, Lucas e João, eu não vou encontrar isso. Se eu for no Velho Testamento, não está escrito isso. Mas a revelação que veio depois da cruz, Paulo teve a revelação, nos libertou do império das trevas e nos transportou. Mas quando você fala isso para uma pessoa supersticiosa na fé, que está em local que só exalta o diabo e tudo é o diabo, ela tem uma fortaleza, ela é supersticiosa. Você fala, Cristo já te libertou do império das trevas. Ela olha assim para você e vai falar, está amarrado. Ela, olha a fortaleza, puseram tanto medo nela. Medo do diabo, medo da macumba, medo, isso, para tomar o banho de descarrego, aquele monte de macumba que trouxeram para dentro da igreja, que não é evangelho, puseram tanto medo, aquele criou uma fortaleza, a pessoa vive amedrontada. Ela não tem mente para entender o evangelho. Então quando você fala a verdade, aquilo ela se sente mal. É uma coisa estranha, eu fui liberto. Ela foi tanto acostumada a ter medo da macumba, do olho gordo, da superstição. Olha, se não pegar o envelope, o diabo está te esperando ali. Puseram tanto esses temores na cabeça dela, criaram-se fortalezas. Quando a verdade vem, aquilo reage. E ela não tem poder para entender o evangelho, são as fortalezas. Os medos que as pregações trazem. As angústias, tem pregação que traz angústias. Então, aonde se localizam essas fortalezas? Na mente, na mente. E quando a verdade vem, o que essas fortalezas fazem? Elas se opõem. E a pessoa é privada de conhecer a verdade. O que são os sofismas? O que é os sofismas? A outra coisa que Paulo fala, são as ilusões. É você criar um sofisma na cabeça da pessoa, elevar ela a uma ilusão. Olha, se você fizer isso, Deus vai mudar a tua história, Deus vai te enriquecer, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, mas com uma condição: você tem que fazer isso que eu estou mandando. Se você não fizer isso, não vai acontecer nada dessas coisas. O sofisma é uma ilusão que é posta na cabeça da pessoa em nome de Deus, e a pessoa fica embriagada por aquilo, mas não é a verdade. Não é a verdade da palavra de Deus. Então quando a verdade vem, ela tem fortalezas na mente, ela tem sofismas, ilusões, que ela acha, não pode ser, é assim que eu aprendi, mas não é. E o que é a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus? Se está escrito, é verdade. Se está escrito, principalmente na nova aliança, é verdade. Aquilo é verdade. Não adianta a pessoa falar, não, eu não acho que é assim, não é bem assim. Não, se ele diz que nos libertou, ele libertou mesmo, é verdade. Não adianta a pessoa falar assim, não é bem assim. É assim. Então o que é o sofisma? Sofisma, altivez. Eu discordo da palavra de Deus e ponho o meu próprio conceito acima da palavra, porque eu aprendi assim. Eu deixo a palavra de Deus de lado, digo que não é bem assim, e eu ponho o meu próprio conceito, a altivez que está na minha mente, e o que eu penso, eu acho que é superior àquilo que está na palavra. E quando a verdade vem, eu não acho que é assim. Não, mas está escrito que é assim. Não, mas não é bem assim. Ela sempre discorda da verdade. Você entende isso? Isso no quesito religioso. E as fortalezas dos medos, dos traumas, das angústias, das depressões, que vêm através dos problemas da vida, das mortes de parentes, separação de casal, abandono de criança, um monte de coisa. Agora Paulo fala isso, ele fala que as armas da milícia, isso aí não se vence com coisas carnais. A nossa arma não são coisas carnais, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, sofismas e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E como Paulo falava, como ele fazia para capturar esses pensamentos? Porque presta atenção, a tua vida é o que está aí na tua cabeça, o que foi posto aí. A sua vida hoje é uma somatória do que está aí, no quesito social e no quesito religioso de fé. É o que está aí. Você quer ver eu te conhecer? É só começar a conversar com você, e você vai expor o que está na sua mente conversando. Basta fazer algumas perguntinhas.
A gente consegue conhecer a pessoa por aquilo que ela fala. Então você é a tua cabeça, você é o que está na tua cabeça, você não vai além disso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então Paulo falava assim, ele capturava todos esses pensamentos, essas coisas, fazendo o quê? Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que é obediência de Cristo? É a sujeição ao Evangelho da graça de Deus. A única forma de você capturar tudo isso, levar preso esses pensamentos, ter uma mente de Cristo, uma mente liberta, uma mente que conhece a verdade. O que Jesus Cristo disse? Vou repetir. Ele falou assim, ó, você vai ser liberto se você gritar muito. Ele falou isso? Não falou, não está escrito isso. Olha, você vai ser liberto se passar muito óleo. Ele ensinou isso? Não. O que ele falou que liberta o homem? Você vai conhecer a verdade. O que liberta o homem é conhecimento, é sabedoria do Evangelho. Você vai conhecer a verdade e a verdade vos libertará. O homem é liberto pelo conhecimento, não é por quanto grita. Isso é tudo religião. Quanto bateu o pé no chão, quanto passou óleo na parede, isso é tudo religião falsa. O homem não é liberto porque alguém fez uma oração forte. Ele é o bom, tem uma oração forte e vai libertar todo mundo. Oração forte é a tua, se você acredita que Deus te ouve. Mas agora Jesus Cristo disse, quando você conhecer, olha para mim e pensa, quando você conhecer a verdade, quando você conhecer a verdade, conhecer, o que é a verdade? O que é a verdade? Jesus é a verdade, você vai me dizer isso? Sim, mas olha o que Paulo diz aqui em Efésios, eu não ia ler isso, mas vou ler, Efésios capítulo 1, olha o que Paulo diz a respeito da verdade. Vamos ler versículos 13 e 14, Efésios 1, 13 e 14, olha o que ele diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? É o Velho Testamento? É a lei de Moisés? É contar a história de José que prosperou? Aquilo tudo foi muito bom, mas é velha aliança, é Velho Testamento, não é nova aliança. Olha o que Paulo fala, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? Olha lá, o Evangelho da vossa salvação. Aonde começa o Evangelho? O Evangelho está lá em Mateus, Marcos, Lucas e João? Tá. Quando? Quando Jesus disse, está consumado. O Evangelho começa depois da cruz, depois que está consumado. Tudo que é antes da cruz, na nossa Bíblia está assim, Evangelho de João, Evangelho, mas o Evangelho começa depois da cruz, quando ele disse está consumado, rasgou o véu de alto a baixo lá do templo, e ele derramou o sangue dele. O Evangelho é dali para frente, para trás é Jesus cumprindo a lei, vai ser o último sacrifício da lei, e tratando com o povo judeu. É aquilo ali não é Evangelho, é só a história dele que ele viveu na carne. O Evangelho começa na cruz. Então o que ele diz? A palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Quando você ouviu, vou ler de novo esse versículo. Eu sei, olha, repare bem, você pode estar me ouvindo dizer isso e ter um monte de fortaleza aí, achando isso estranho. Não, olha que esquisito que o pastor está dizendo. A tua cabeça pode estar cocheando aí em dois pensamentos. Será que é? Será que não é? Por causa da fortaleza que está na mente. É verdade. Então olha o que ele diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? O Evangelho da vossa salvação. O Evangelho, as boas novas de grande alegria. Tendo nele crido, o que aconteceu? Fui selado com o Espírito Santo da promessa. Fui selado com o Espírito Santo da promessa. O que é a palavra da verdade? É o Evangelho. Quando Jesus falou, vai para todo mundo, ele mandou pregar o quê? Ele falou, olha, vai lá, conta toda a história do povo judeu, que é bonita. Não. Ele mandou pregar o quê? O Evangelho. Vai por todo mundo e pregue o Evangelho. O que Paulo fala a respeito do Evangelho? Romanos capítulo 1, vamos lá.
Eu estou mudando todo o curso do que eu ia falar aqui, porque não era para falar, era para falar isso. Romanos 1, versículos 16 e 17, ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, Paulo dizendo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí ele diz, visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, poder de Deus para a salvação daquele que acredita no Evangelho. E o que eu encontro no Evangelho? Ele diz assim, no Evangelho se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo vai viver como? O justo vai viver pela fé, não pela fé do pastor dele, não pela fé da ungida de Deus, não pela fé do oração forte, não, pela sua própria fé. Cada um vai viver por aquilo que acredita. Nunca caia nessa coisa, olha, não precisa ter fé, não vem que a minha fé vai resolver o seu problema. Isso é a maior falácia, a maior farsa que existe no meio evangélico, essa frase. A pessoa depender da fé do outro. Então, o justo viverá pela sua própria fé. Então a palavra da verdade é o quê? É o Evangelho. Você entende? Então, quando eu conheço isso, presta atenção. Eu não conheço o Evangelho em um dia, meus irmãos. Dependendo do local que eu estou, eu não conheço nada do Evangelho. Se eu estou numa igreja do Velho Testamento, só prega aquilo do Velho Testamento, eu não conheço nada do Evangelho. A minha mente está enraizada na história do povo judeu. É Abraão, Isaac e Jacó, é o segundo boi, é o sacrifício, é Gideão, é Davi, é Elias. A minha cabeça está só na história do Velho Testamento lá o tempo todo. Eu não entro nas cartas de Paulo. Sabe que para mim conhecer o Evangelho, eu tenho que saber tudo que Paulo escreveu e saber detalhadamente. Se eu não conhecer isso aí, eu não entendo o que é Evangelho. Então o Evangelho é uma coisa que tem que ser trabalhada, ensinada parte por parte. É que nem uma mexerica com 12 gomos, vamos supor. E você tem que degustar e aprender cada partezinha, mas aprender mesmo. Conhecer palmo por palmo de cada detalhe de que Paulo ensinou, do que ele mostrou. Porque é que nem um quebra-cabeça, já expliquei isso, tem um quebra-cabeça, uma imagem linda de liberdade. Mas as pecinhas estão todas misturadas, o que você vai fazer? Você vai encontrar peça por peça, uma aqui, uma ali, pode levar um tempo. Finalmente você vai ajuntando aquilo, você começa a ter uma imagem do que é Evangelho. Uma imagem que vai mudando a cada peça que você encaixa no lugar certo, até que você encontra a peça final e você olha e vê a imagem completa daquele quebra-cabeça. Tudo se ajuntou, se ajustou no lugar certo, e você passa a ter uma visão do que é o Evangelho que Paulo está falando, que é o poder de Deus. O Evangelho que é o poder de Deus. Enquanto isso não acontecer dentro de você, você vai se sentir, às vezes, até que perdeu a salvação, insatisfeito com um monte de coisa. Você vai ser enganado por algum falso profeta que vai te prometer que se você der um dinheiro para ele, você vai ficar rico. Você vai ficar rodando de roda em roda dessas coisas. Você é inseguro, você não tem a tua própria fé, não sabe em que acredita. Se o Evangelho não é formado dentro de você pelo conhecimento, você é inseguro. Na hora de tomar uma decisão, é capaz de ser, pastor, ora por mim aí, porque eu estou boiando, não entendo nada, não vejo nada. Se o seu Evangelho não é formado aí dentro de você, você vai ter uma vida, uma hora é, uma hora não é, cheia de inconstâncias, porque você não tem a formação do Evangelho dentro do teu coração. Mas quando você estuda, aprende, ouve, a fé vem por quê? Por ouvir bastante. Ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve bastante o Evangelho, então Deus vai tecendo isso dentro de você, trabalhando, encontrando todas as partes, até que chega uma hora você vai ter uma visão clara do poder que é o Evangelho da graça de Deus, uma visão clara da grandeza da obra da cruz,
uma visão clara do que é que Cristo disse, está consumado. Se está consumado mesmo. Uma visão clara de você mesmo, de quem você é, da sua posição de liberdade, da sua posição espiritual, da autoridade que você tem no nome de Jesus, que você não precisa correr atrás de ninguém para receber bênção nenhuma. A tua fé funciona para você. Você vai entender isso, mas se isso não acontecer, então fica aquela imagem cheia de peças faltando, né? A menina ganha aquele quebra-cabeça, aí aquilo fica um pouquinho difícil, ela monta lá umas duas coisinhas e larga tudo, aquilo fica sem forma e vazia. Fica ou não fica? Está bem claro isso no coração de você. Então, o que essas fortalezas fazem? Presta atenção. Todos nós viemos de meios que mais se pregava a lei do que se pregava o evangelho. E todos nós trazemos ainda muitos vícios na mente dessas coisas, né? No passar dos anos é que a mente vai sendo liberta, se eu ouvir o evangelho. Então, quando Paulo fala que tudo isso precisa ser removido, destruído, essas coisas da mente, precisa ser retirado, removido, precisa ter uma mente renovada pela verdade, sem obstáculo, uma mente positiva. O que é uma mente positiva? Você vê pela que a pessoa fala. Quer ver uma mente negativa? Está tudo ruim, está tudo difícil, está tudo assim, está tudo assim, está tudo assim, está tudo assim. Só fala isso. É a mente negativa, está lá na escuridão. Está difícil, mas vamos falar das coisas de Deus que é melhor, não é? Sim ou não? Às vezes encontra irmão, tem tanta coisa boa para falar. Está tudo ruim, está tudo ruim aquilo. Oh, glória a Deus, passamos um ano bom, mas isso, mas vem toda aquela... Aí você vê que na mente da pessoa está cheia de fortaleza negativa que precisa ser removida. Precisa ser removida, tem altivez lá, tem sofismas que ainda parece que saíram, mas não saíram ainda. Entende isso? Entende isso, queridos? Está meio agressivo isso. Então nós precisamos ter a mente de Cristo, renovar, conhecer. Repare bem, eu conheço a verdade. Pastor, então eu acho que eu vou pedir para o senhor fazer uma oração forte para limpar essas coisas da minha cabeça. Não vai resolver. Porque só resolve com o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o conhecimento da verdade. Por isso que a igreja, presta atenção, ali em Efésios 4, vamos ler aqui. Efésios capítulo 4, vamos ler uma coisa que Paulo fala. Igreja não é um lugar de festinha, de brincadeirinha, que eu vou lá só para ter vitória, só ter vitória. A gente não vem na igreja, vou ter vitória, só vitória. Não, não é isso não, e a vitória é só coisas terrenas que ele quer. Efésios capítulo 4, olha o que Paulo fala. Versículo 11, ó, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com qual finalidade? Esses aqui são os dons ministeriais, que trabalham com a palavra, que trabalham com as pessoas. Com qual finalidade ele levantou esses ministérios na igreja? Ele fala assim, ó, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, o que acontece? A pessoa encontra Jesus, agora começa um aperfeiçoamento, ela nasce de novo, o nosso espírito já é aperfeiçoado, mas a mente ainda não é aperfeiçoada, ainda ela vem de um lugar muito escuro, a nossa mente. Então, o que é o aperfeiçoamento? A pessoa vai ouvindo a palavra, vai sendo treinada na palavra, e ela vai melhorando, se aperfeiçoando, ela vai se enxergando melhor, ela vai vendo o evangelho melhor, ela vai amadurecendo, ela deixa de ser aquele menino agitado de um lado para o outro, né? O que é o menino agitado? Aquele crente que corre atrás de tudo, já foi em 500 mil igrejas, já foi atrás de 500 mil profetas, reveladores, não para em lugar nenhum, uma hora está aqui, outra lá, é infantil. Não tem maturidade, é criança. Se a pessoa falar, olha, eu orei aqui por esse capim, virou capim santo, faz um chá que você vai ser liberto, ele vai falar, amém, glória a Deus, e vai pegar o capim, fazer chá e tomar. É um menino. Olha o que ele fala. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o seu desempenho no serviço,
para o que? A edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Somos nós, é a igreja, somos nós, para edificar essa construção espiritual que é o corpo de Cristo. Aí ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. O que é a unidade da fé? É que a gente amadureça, tenha uma mesma visão do Evangelho, porque aprendeu uma mesma compreensão, maduros. Né? Quando você vê a criança, você solta ela, ela chora, faz um montão de coisa, mas quando a pessoa se torna adulta, ela muda, ela amadurece. O que é ser maduro na fé? Né? Uma pessoa que compreendeu, aprendeu a crer, ela está aperfeiçoada, ela está com uma estatura de um crente maduro, que não acredita mais em qualquer coisa, conhece a verdade, tem firmeza para transmitir a mesma verdade para outra pessoa. Ela está com uma estatura, com uma mente de Cristo, vendo que é Evangelho, uma mente liberta das fortalezas, das prisões. E ele diz, até que todos cheguemos a uma unidade de fé, uma mesma visão. Por isso que o ensino faz isso. Conforme você vai ensinando, as pessoas vão aprendendo, nós passamos a ter juntos, sem imposição, sem regra, sem lei, sem forçar ninguém. É o Espírito que faz isso. A gente começa a ter uma mesma fé, uma mesma compreensão, uma mesma visão das coisas, o mesmo sentir de uns para com os outros. Isso é uma igreja madura. Se faz uma oferta, se colabora, é com inteligência, como gente adulta na fé, com maturidade, uma fé unida, não é verdade? A gente tem uma unidade da fé. Não é cada um querendo uma coisa, um monte de cabeça pensando, um fala uma coisa, outro fala outra, outro vai para lá, aí você vê uma congregação, ninguém sabe que acredita, aquele acredita naquilo, o outro acredita nisso, o outro para lá, esse vem para cá, tudo confuso, não sabe o que acredita. Pode ter 1000 pessoas dentro do lugar, tudo confuso, não tem unidade na fé. Como vai trabalhar junto se cada um tem uma cabeça diferente um do outro? E ele diz, até que todos cheguemos a uma unidade da fé lá, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, até que todos nós venhamos ter o quê? Uma estatura, uma plenitude de Cristo e ter um pleno conhecimento de Deus. A maior parte das pessoas vem a Deus para ter coisas. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou lá fazer a campanha do eu quero. Ela está parecendo aquele passarinho, quero, né? Eu quero. Então ela vem para a igreja, ela não está interessada em conhecer a grandeza de Deus, se aprofundar no conhecimento da verdade. Ela vem assim, porque a própria liderança fez isso. Ela vem atrás de coisas que eles prometem. A pessoa não vem assim, olha, hoje eu vou para a igreja, eu não estou interessado em nada, eu estou precisando de um monte de coisa. Mas eu estou maduro, eu já entendi que Deus cuida de mim. Eu não vou lá para ficar, me dá isso, Deus, me dá aquilo, eu tomo posse daquilo. Em nome de Jesus, me dá isso, é aquilo. Não vou lá para nada disso. Eu estou indo na igreja porque eu quero te conhecer profundamente. Eu quero ter uma revelação de Deus no meu coração, coisas dele que eu nunca compreendi ainda. Eu quero ter uma comunhão com ele tão íntima como eu nunca tive ainda. Então eu estou indo lá, me reunir com os irmãos, porque nós somos a igreja, para mim crescer na espiritualidade e ver o invisível que eu nunca vi. Mas a maior parte não está interessado nisso. Você viu, eu vim buscar a vitória, eu vim atrás disso, porque é meu filho, meu marido. A pessoa não tem interesse em conhecer a grandeza de Deus. É imaturo, vocês entendem ou não? Continuando, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina. Olha lá, os meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, o que ele está dizendo? Quem não cresce, fica que nem esses meninos agitados de um lado para o outro, corre para cá, corre para lá, ele se torna uma massa de manobra, ele é manipulado pela liderança. Mandam neles, escravizam neles, cobram tudo deles, exploram eles de um lado para o outro, eles não têm noção do que é o evangelho, do que é a grandeza de Deus.
São os meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina. Hoje é a melancia ungida. Vai levar a melancia, os carocinhos para casa. Amanhã é o abacaxi orado. Vai levar para casa, e junto com o envelope. Depois da manhã é a água do Rio Jordão, só que veio da torneira. Não veio do Rio Jordão. É mentira. Depois é a sarça que ardeu, um montão de touceirinha de capim, que é a sarça. Vocês entendem ou não? E a cabeça da pessoa, gente? Levados ao redor por todo o vento de doutrina. Aí ele vai lá na Praça da Sé, vai abrir a banca da coisa ungida. Tem mais de 500. Vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro. E o resultado daquilo, nada. Vocês estão entendendo? Então, imagine uma mente que ainda não foi liberta, ainda não clareou as coisas. Ela pode estar na igreja, pode até pregar a palavra de Deus, mas ela vai pregar as cunhas que estão aqui. Os medos que estão aqui, é que ela vai pregar para as pessoas. Ela vai pregar as prisões que estão aqui. Não pode isso, não pode aquilo, você vai para o inferno. Você deu brecha para o demônio. Você isso, olha, essa roupa, vaidade, hein? Olha, hein? Vai pregar essas coisas, meus irmãos. Porque isso está na cabeça dela. Imagine alguém assim atrás de um púlpito. O que vai fazer com a cabeça das pessoas, né? Estamos indo? Mais um pouquinho? Sim ou não? Então tá bom. Então ele disse, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens com que induzem ao erro. Agora, pastor, então como é que eu vou ter uma mente renovada? Nós falamos isso há pouco tempo. Vamos lá para Romanos 12. Romanos 12 fala isso aqui. O que Paulo fala. Romanos capítulo 12, ele diz assim: não vos conformeis, né? Vamos lá, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, olha lá, que apresenteis o vosso corpo para o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que? O culto com raciocínio. Esse é o sacrifício. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Como que eu vou ser transformado? O pessoal faz um culto assim: vem aqui que você vai ser transformado. Não vai ser transformado num culto. Olha lá: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Como é que eu vou ser transformado? Pela renovação da vossa mente. Como eu vou ser transformado? Quando a coisa muda aqui, ó. Quando a coisa renova na minha cabeça, a transformação começa na mente da pessoa. Aquela pessoa se vê sempre fraca, sempre dominada, mas aí ela aprende, ela começa a se ver forte pelo Evangelho. Renovou a mente. Começa a se ver com capacidade pelo Evangelho. Ela sempre está buscando o Espírito Santo e nunca alcança, mas ela descobriu que o Evangelho mostrou que o Espírito está dentro dela. Ela não tem que buscar uma coisa que está dentro dela. Sai aquele conceito errado dela e ela fica forte porque ela descobriu que o Espírito está dentro dela. Transformai-vos como? Pela renovação da mente. Olha como a mente é importante. Como é que eu vou renovar a mente? Continua aqui, depois eu digo. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis. Experimenteis o quê? Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não, peraí, errei. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a minha mente é renovada, o que acontece? Eu começo a pensar diferente, ver as coisas diferente. Eu vou compreender o que é a vontade de Deus. Eu vou compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas coisas que eu achava que era vontade de Deus, era vontade de liderança, não era Deus, era organização. Muitas coisas que eu achava que era vontade de Deus, não era eu que queria. Não, Deus não tinha nada a ver com aquilo, era a minha vontade, e eu tinha ela por vontade de Deus, porque eu não compreendia qual era a vontade de Deus.
Muitas coisas que eu achava que era, não era. Não tinha nada de Deus nisso. Eram os meus sentimentos que gostavam daquilo. Não era Deus, e eu vivia preso e presa por aquilo. Não tinha uma mente renovada, não enxergava, mas quando a mente é renovada, então eu começo a compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vou te fazer uma pergunta sobre a vontade de Deus. Deus quer que você creia que você é liberto? Ou Deus quer que você creia que precisa de libertação? Hã? Olha a fortaleza, né? Eu preciso de libertação. A pessoa está lá angustiada, ela não conhece a verdade. Preciso de libertação, é assim que Deus quer que ela creia. Mas ela vai na igreja, ela é de Deus. Qual é a vontade de Deus para ela, para entender? Se não tem a mente renovada, não enxerga. Deus não quer que ela creia, eu preciso da libertação. Deus quer que ela creia, já sou liberta pelo sangue da cruz. Sim ou não? Não é? Outra pergunta para você. Você já é salvo? Estou me esforçando para ser salvo. Olha, se eu não der o dízimo, acho que eu vou perder a salvação. Esse mês eu vou perder. Porque se eu não dar o dízimo, eu sou ladrão. O ladrão não entra no reino de Deus. Não é assim que eles falam? Né? Mas você é salvo por obras ou pela fé em Cristo? Pela graça sois salvos. Então, dar o dízimo ou não tem nada a ver com a sua salvação. Agora, o que Deus quer que você creia? Que nisso, que se você não der, você vai para o inferno? É ladrão? Ou Deus quer que você creia que você já é salvo pela graça, independente de qualquer obra? O que Deus quer que você creia? Que você é salvo independente de dar alguma coisa na igreja ou não. E não vai perder a salvação porque não deu. Mas a fortaleza está assim, se eu não fizer isso, eu perco a salvação. Vamos supor que você está numa igreja que você tem que ir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo 3 vezes. Porque tem lugar que é assim, você é obreiro, você está escravizado. Na cabeça dele está assim, ó, se eu não fizer tudo isso, isso é obra de Deus. Se eu não fizer isso, der uma brechinha ali, não for numa terça, o diabo, eu dei brecha para o diabo. Ela pensa assim. E Deus quer que ela creia que mesmo que ela não conseguir na igreja, Deus está com ela. Ela não perdeu a salvação porque não foi na igreja. Ela não deu brecha para o diabo porque não foi na igreja. Não, Deus continua sendo o pai dela, salvou, cuida dela. Ela só não deu aquele dia para ir, não deu brecha para nada. O que você acha que Deus quer que ela creia? Que ela deu brecha? Que ela não deu brecha, que Deus continua. Nada alterou entre ela e Deus. Nada mudou entre ele, a palavra não mudou, ela continua salva. Mas olha a fortaleza, nossa, eu não fui. Meu Deus, olha a fortaleza. Ih, meu Deus, o diabo já está rondando que nem leão. Está isso na cabeça dela, tá ou não está? Tá ou não está? Aí quando vê o pastor vai me ver, pô, por que você não veio terça-feira? Banco. O que você acha que Deus quer que ela creia nisso? Isso é fortaleza que puseram na cabeça dela. Deus quer que ela creia que ainda que ela não tenha vindo na igreja, presta atenção, ela continua salva, Deus continua amando, ela continua liberta, ela continua selada com o Espírito Santo, ela é filha de Deus e não vai alterar isso. Mas se está desse lado, acha que perdeu tudo isso, está debaixo de culpa. Vai ter que ir no culto da sexta para ser liberto. Vocês estão entendendo? Então, pastor, como é que a minha mente, que eu me livro de tudo isso? Você tem que conhecer a verdade. Chegamos na mesma coisa. Quando eu conheço o Evangelho, que nem eu li para você, olha, eu tenho que repetir as mesmas coisas. Eu vou abrir lá, você não precisa abrir não. Minha Bíblia aqui vai lá, o Colossenses 1,13, que eu falo direto aqui. Não leva a mal, tem que repetir as mesmas coisas milhares de vezes. O que diz em Colossenses 1,13? Olha, presta atenção. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual tem uma redenção pelo sangue e a remissão dos pecados. Ele quer que eu creia nisso. Que já fui liberto do império das trevas.
Acabou, eu não estou mais com medo de demônio, de diabo, de superstição. Ele me arrancou de tudo aquilo ali, me transportou, e eu tenho a redenção, eu não sou mais escravo, é o fim do cativeiro, eu tenho a redenção pelo sangue e os meus pecados, tudo que me culpava, houve a remissão, Deus apagou tudo, eliminou, pagou por todos os meus pecados. O que Deus quer que você creia? Nós lemos lá em Efésios 1:13, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, vocês acreditaram nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Para mim ser selado com o Espírito Santo, eu só preciso acreditar no evangelho. Eu não tenho que buscar mais o Espírito, não tem culto de busca do Espírito. Onde está o que os apóstolos fizeram isso? Não existe. Mas a cunha está aqui. Então, quando eu aprendo que eu fui selado, que o Espírito Santo não é uma emoção, o Espírito Santo não me apaga, o Espírito Santo não é línguas estranhas, o Espírito Santo é uma pessoa que habita em mim, a pessoa de Deus que está em mim, que vai me ensinar, me libertar de dentro para fora através da verdade. Eu não estou mais buscando Ele, alguém que está fora, eu sei que Ele está dentro de mim, eu acredito. É isso que vai, aí a tua mente que acreditava que tinha que ir atrás dele e buscar, limpa aquela fortaleza dali. Nossa, descobri que ele está dentro de mim, está escrito. E eu ia lá e todo culto de quarta-feira, culto de busca, eu ia buscar uma coisa que estava dentro de mim. Ali, você está entendendo? Você conhece a verdade, a fortaleza faz isso, ó. Por isso que eu falo, não adianta, sem conhecimento da palavra você não vai a lugar nenhum, não adianta, não adianta. E conhecer a palavra não é, eu li a Bíblia toda esse ano, muito bem, o que você lembra agora? Onde está escrito pela graça sois salvos? Você leu a Bíblia inteira, e não está escrito pela graça sois salvos? Perdeu tudo que leu. Sim ou não? Leu, mas perdeu. É você pegar cada carta de Paulo, estudá-la, que a gente faz de terça-feira, de ponta a ponta, de ponta a ponta, de ponta a ponta, mapear tudo aquilo, mastigar, aquilo tem que ser a sua vida, aquilo tem que ser a sua inspiração, aquilo tem que ser a sua energia, a sua fé na verdade. É isso que vai soltando a mente de todos os enroscos, de todas as fortalezas e sofismas e altivez. Aí porque Paulo fala, levando cativo todo o pensamento à obediência, à submissão a Cristo, que é se submeter ao Evangelho. Então quando essas coisas vêm na mente, você captura todas elas. A tua mente é livre, essas coisas não dominam mais a tua mente. Você passa a gozar de uma liberdade mental que você não entendia e não compreendia. Como? Conhecendo a palavra, olha, não se iluda. Pode beber uma caixa de água orada ungida. Vai fazer bem para os rins, você vai ficar inchadão assim, mas não vai resolver nada, não vai renovar a tua mente. Agora vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nossa, eu preciso terminar já. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 2. Ele fala assim: ora, o homem natural, versículo 14, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Agora presta atenção. Então quem é um homem natural? Aquele homem da carne, natural, com a mente presa, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, para ele parece loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Agora presta atenção nisso. Pois quem conheceu a mente do Senhor para o instruir? Nós, porém, temos o quê? A mente. O que é a mente de Cristo? Quando eu compreendi o Evangelho da salvação, o Evangelho limpou as fortalezas da minha mente. Eu penso como a palavra, penso como o Evangelho. Foi tirada toda a escuridão da religião da minha mente. Então eu passo a ter o quê? Uma mente de Cristo, ver como Cristo vê. Penso como Cristo
penso, eu enxergo o Evangelho como Cristo é, como Ele me mostrou. A minha mente se torna livre das fortalezas, da escravidão, dos sofismas. A minha mente é transformada pelo conhecimento. As trevas da religião sai tudo. A minha mente é transformada. E aí o que vai acontecer na minha vida? Eu vou experimentar na minha vida qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. E quando eu compreendo a vontade de Deus com a mente de Cristo, eu vejo que existe tanta coisa que é evangelho e não é. Existe tanta coisa dentro das igrejas que não é a verdade, é organização, é religião, não é. Quando eu posso ver, eu vou ver as pessoas diferentes, eu vou ver as pessoas como com olhos de amor, tolerar os defeitos dela, porque eu também estou cheio de defeitos, não vou criticar ninguém, não vou queimar ninguém. Tem uma outra mentalidade das coisas, aí que você vai ver que você vai aparecer aquele fruto do Espírito, a paciência, longanimidade, suportar uns aos outros, né? Aí vai brotando aquela nova vida de dentro para fora em cada um de nós. Então, como as fortalezas vão sair, elas saem pelo conhecimento da verdade. Fala assim, amém.